Olá, bem-vindos à nossa análise aqui sobre o Flamengo, com base nas informações que recebemos. Olá, vamos mergulhar nesses acontecimentos recentes. Exato. Hoje a gente tem dois pontos principais, né? Primeiro, um incidente bem grave de segurança com jogadores voltando para o Rio. Sim, algo que chocou bastante. E o segundo ponto é o momento do time em campo, que não tá legal. E como isso repercutiu lá dentro no vestiário. Certo. A ideia é entender os detalhes e o contexto atual do clube. Perfeito. Então, vamos começar por essa questão da segurança, que é, bem séria. Muito séria. As informações que chegaram pra gente falam de uma tentativa de assalto, né? Foi na linha amarela ali, perto de Bom Sucesso. Isso, de madrugada, quando eles voltavam da Argentina. Por volta das 5:30 da manhã, mais ou menos. E o carro do goleiro, do Rossi, foi o alvo principal, pelo que consta. Exatamente. E os detalhes são preocupantes. São assustadores, né? Falam em 8 tiros disparados na direção do carro. E 4 acertaram. 4 tiros no carro. Imagina o susto. Uma sorte, e que sorte mesmo. Foi o carro ser blindado. Isso evitou o pior, né? Ninguém se feriu. Fundamental. Sem a blindagem, a história poderia ser outra, né? Com certeza. O Flamengo até soltou uma nota oficial depois. Sim, confirmando o incidente e o mais importante, que os atletas estavam bem seguros em casa. Mas fica aquele clima, né? Que susto danado. Um susto enorme. E assim, olhando o que as fontes trazem, o preocupante é que não é um caso isolado no Rio, infelizmente. Pois é, mencionaram outros casos. Sim, lembraram de um jogador do Vasco, um familiar do Pablo Mari, aquele ex-zagueiro do Flamengo em 2020. Mostra uma vulnerabilidade que existe. Exato. E mesmo que ninguém se machuque fisicamente, fica o trauma, né? A situação é complicada. Vai além do prejuízo material, sabe? Mexe com o psicológico. Totalmente. Impacta muito. E essa tensão fora de campo parece que se junta a um momento complicado dentro dele também, né? Sem dúvida. O desempenho recente do time tem sido alvo de muita discussão. As fontes que a gente analisou apontam isso. Atuações que ficaram devendo contra Cruzeiro, contra o Central Córdoba. Um contraste bem grande com aquele jogo contra o Corinthians, que foi muito elogiado, né? Exato. Ali parecia que o time estava encaixando. E depois... Depois vieram esses jogos mais abaixo. E as críticas são bem pontuais, né? Falam em falta de intensidade. Isso. Na perda daquela característica do perde-pressiona, que era uma marca forte do time. Exato. O time parece dar mais espaço pro adversário jogar, né? Demora a reagir após perder a bola. Tem um dado que me chamou muito a atenção. Contra o Central Córdoba, o primeiro chute a gol do Flamengo, só aos 31 do segundo tempo. É impressionante. Isso diz muito, né? Muito. Mostra uma dificuldade enorme de criar, de finalizar. E essa falta do perde-pressiona não é só correr menos, é tático. O time demora mais para recuperar a bola, o adversário respira, se organiza. E na Libertadores isso é fatal. Com certeza. E claro, essa performance gerou conversa lá dentro. O material fala numa lavagem de roupa suja no vestiário. Aquele papo reto, né? Exato. Olho no olho, para ajustar as coisas, para cobrar. É normal quando os resultados não vêm. E aí entra a figura do Gerson, né? A fala dele que apareceu nas fontes. Isso, muito importante. Algo como: entramos juntos nessa situação e nós vamos sair juntos. Uma mensagem clara de união. Um chamado à responsabilidade coletiva. Sim, pedindo foco, trabalho quieto, sem muito alarde, para reverter essa fase. Mostra que eles estão cientes, né? Que não estão acomodados. Estão buscando a solução internamente. Faz todo sentido essa busca por união. E falando em contexto e em diretoria, um ponto interessante que surgiu foi uma crítica à comunicação lá do início da temporada. Ah, sim, sobre a prioridade do Brasileirão? Isso, direcionado ao BAP, né? O Marcos Braz. Que ele teria sinalizado o Brasileirão como o grande foco. E a crítica que aparece na fonte é que, talvez não tenha sido a melhor mensagem. Porque a Libertadores, tem um peso gigantesco, né? Nenhum brasileiro tem 4 títulos. Exatamente. E a mentalidade, segundo essa visão, deveria ser sempre o próximo jogo, dar 100% ali, independente da competição. Gera uma discussão interessante, né? Planejamento versus a urgência de cada partida. Exato, e se a gente liga isso com a situação atual na Libertadores. Apesar dos tropeços recentes, o Flamengo ainda depende só dele para classificar, né? Sim, a situação não é desesperadora no grupo. Longe disso. Ainda dá para classificar e, dependendo de resultados, até buscar o primeiro lugar. Matematicamente é possível. Então a pressão aumenta para os próximos jogos. Muito.
Precisa reagir logo, tem Bahia pelo Brasileiro e depois a LDU, jogo-chave na Libertadores. A classificação para as oitavas é fundamental. Para dar uma acalmada no ambiente também, né? Com certeza, junta essa pressão por resultado com a necessidade de união que o Gerson falou e ainda com essa sombra do incidente de segurança. O time precisa dar uma resposta forte em campo, mostrar que consegue superar tudo isso. É um momento delicado que exige muito do grupo. Sem dúvida. Bom, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa análise até aqui. Valeu, pessoal! Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, sigam o canal. Isso ajuda bastante o nosso trabalho de verdade. E fica a reflexão, né? Com toda essa pressão externa da segurança e a interna por resultados, será que o maior desafio do Flamengo agora é só tático? Ou é também reencontrar aquela confiança, aquela blindagem mental que parece ter sido um pouco abalada? Até a próxima!